Boa noite, tudo bem com você? Quem está animado aí para mais uma semana de atividades? Amém? Como é bom a gente ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Estou vivendo nesses últimos dias um misto de emoções. Sou pastor já dessa igreja há 10 anos e a minha vida toda ministrei na região do Triângulo Mineiro. Eu fiquei 1 ano em Belo Horizonte e os demais tudo na região do Triângulo Mineiro. Lá é minha casa, né? Permaneci ali 9 anos perto dos pais, da família. Eu sou de Uberlândia, portão, Uberlândia. E eu fiquei ali rodando, né? Brincava com os amigos, rodando Jericó. Fiquei em toda a região do Triângulo Mineiro. E até o ano passado eu estava em Uberaba. Em algum momento vocês terão a oportunidade de saber um pouquinho a respeito de Uberaba. Mas só para você pensar. Você já viu alguma cidade com shopping da macumba? Uberaba tem. Shopping da macumba. Estava há 2 anos ali, quando recebi uma ligação inesperada, dizendo que aqui na Mineira Leste estava em reunião e eu tinha acabado de ser nomeado como líder de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA. E na ligação disse, conversa com a família. A esposa já aflita, olhando, que ligação é essa, DDD diferente, o que foi? E quando eu desliguei, eu olhei para ela e disse, querida, você lembra do compromisso que nós sempre tivemos? Antes de casar, eu falei com a minha esposa, amor, eu tenho um compromisso com Deus. Eu nunca vou pedir para sair de um lugar, mesmo que esteja difícil. Nunca vou escolher para onde ir, porque eu quero ter a certeza da direção de Deus. Você topa isso? A doida aceitou. E quando a ligação terminou, eu olhei para ela e falei, você lembra do compromisso que temos? Os olhos já lacrimejaram. Ela disse sim, o que é? Eu falei, eu não pedi. Estávamos apenas 2 anos aqui na central de Uberaba, mas Deus tem uma nova missão para nós. E agora? Ela disse, nós vamos aceitar o compromisso de que Deus está nos dirigindo. Então, depois de 10 anos, é o primeiro ano que estamos longe de casa, da família. Meu sogro e minha sogra também moram em Uberlândia, são baianos, minha esposa é baiana, mas moram já em Uberlândia há um tempo. E nós estávamos ali com o coração aflito, vim aqui no final do ano me apresentar, conhecer a realidade, participamos dos elos. E no dia 13 de dezembro, minha esposa com o coração aflito, a minha sogra fazia hemodiálise, e a gente agora distante, dificuldade em relação à hemodiálise, mas no dia 13 de dezembro nós somos abençoados com uma ligação, dizendo que havia um rim, que era compatível com a minha sogra, e hoje nós estamos felizes porque ela está com um rim novo, funcionando 100%, e não terá tanta dificuldade para vir aqui visitar a família. Se eu pudesse dizer, eu ficaria aqui o resto da noite contando das lindas experiências que Deus tem feito em nossa vida. Apesar dos novos desafios, cremos no poder e na direção de Deus. E por isso nós estamos aqui para servir essa igreja.
É a primeira vez que a minha família será pastoreada por alguém. Ao longo desse ministério, eu fui o pastor delas. Elas frequentavam a minha igreja central. Mas agora nós iremos frequentar a igreja central e o pastor Raissan, que será o pastor da nossa família. E por isso eu quero agradecer a oportunidade. O pastor Raissan foi visitar a família enlutada, por isso não está aqui agora. Mas quero agradecer pelo convite. E a partir de agora, ele vai também pastorear a minha família. No próximo fim de semana, nós teremos um momento muito especial. O pastor Raissan falou ontem com vocês, eu vou apenas lembrá-los. Sábado nós teremos a presença do pastor Irã, que é o nosso líder da União Sudeste Brasileira. E no domingo à noite, nós teremos a presença do pastor Marcos Santiago. É o líder do Ministério Pessoal, da minha área, da União também, e ele estará conosco aqui no domingo. Então quero convidá-lo para esse fim de semana especial, com sábado o pastor Irã, e no domingo à noite com o pastor Marcos Santiago, e você é o nosso convidado. Sem mais delongas, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós leremos do versículo 9 ao versículo 21. Gênesis, capítulo 21, no versículo 9 até o versículo 21. Tem alguém que está nos visitando a primeira vez? Levanta a mão. Seja bem-vindo, viu, amigo? Que Deus abençoe. Talvez você poderia estar em outro lugar, mas que bom que você tomou a decisão de estar aqui conosco. Assim como ele, querido amigo, eu quero que você tenha certeza que Deus vai falar ao seu coração por meio da sua palavra. Por isso, pegue a Bíblia, se ainda não pegou, o celular, algum dispositivo que você tenha acesso à palavra, e acompanhe a leitura comigo, Gênesis no capítulo 21, no versículo 9 em diante. Se a sua Bíblia é parecida com a minha, acima do versículo 9 tem um título: Agar no deserto. Agar no deserto. O que significa deserto para você? O que significa deserto para você? O título da mensagem de hoje é O Deserto. O deserto. Deserto pode significar muita coisa. A história de Agar no deserto é um relato de sofrimento e abandono. É alguém que tinha tudo, aparentemente, e em poucos segundos perde-se tudo. Porém, como veremos nessa experiência, o deserto pode ser o lugar onde Deus se revela da maneira mais profunda. E talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que Deus precisa se revelar de forma profunda. Por isso eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura. O versículo 9 em diante diz assim: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Vou abrir um parênteses aqui, não é o foco da mensagem, mas algumas vezes é difícil entender as mulheres. É difícil entender. Há um tempo atrás, Sara que deu ideia para que Abraão pudesse deitar com a concubina, porque ela não teria a possibilidade de dar filho a Abraão, ele tinha recebido a promessa de Deus, então Abraão, por favor, está aqui Agar, deite-se com ela, e por meio dela nós teremos o nosso filho. Abraão faz, nasce o filho,
Depois Deus aparece e diz: meu amigo, você é muito apressadinho. Você duvidou daquilo que eu havia dado por você por meio de promessa. Então agora Sara tem um filho e parece que Sara se arrepende. Olha para Abraão e diz: meu amigo, manda essa mulher embora com esse menino, não quero saber. Aparentemente era um certo capricho de Sara. Mas agora eu quero te dar um conselho. Um conselho. Não é o foco da mensagem. Mas olha como o texto vai dizer no versículo 11 e 12. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Aqui eu vejo um conselho, querido amigo. Não permita que outra voz sobreponha a voz da sua esposa. A voz do seu cônjuge deve sobrepor a qualquer outra voz. Se Deus não tivesse dado esse conselho a Abraão, é provável que Abraão teria perdido a família e os 2 filhos. Nesse momento, Deus disse assim: escuta, Sara, eu vou estar com o menino, mas escuta, Sara. Versículo 14, agora sim vamos entrar na história dessa noite. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Agar, num dia tinha tudo, mas naquela manhã, Agar não tinha mais nada. Se pudéssemos dizer que tinha alguma coisa, era o filho, um pouco de pão e um pouco de água. O que seria suficiente para que aquele casal, mãe e filho, pudessem sobreviver num deserto errante sem rumo, apenas com um pouco de pão e água? Me desculpa, mas naquela manhã, Agar começa o dia decretado à falência. Por isso que o texto diz que ela sai errante. Em outras palavras, Agar sem nada, ela sai apenas para esperar a morte. Ela não sabia quanto tempo isso se daria. Mas você pode perceber mais no versículo 15, que diz assim: quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar sai errante, sem saber qual rumo tomar. E agora, quando acaba o pão e acaba a água, agora acabou-se todas as esperanças. Agora Agar pega o filho, aflito, com sede, coloca embaixo de uma árvore, e o texto vai dizer que ela foi à distância de um tiro de arco. O texto está querendo dizer mais ou menos o seguinte: Agar foi a uma distância que o choro da criança não o incomodasse tanto. Então ela estava a uma distância que não escutava tão alto o choro do seu filho para não sofrer mais, mas a uma distância suficiente que ela ainda conseguia ver o filho.
Qual foi o sentimento que Agar estava naquele momento? Vamos lá para alguns sinais. Esperando a morte, chorando e se entrega. Quais são os sinais? Angústia, ansiedade, o quê? Talvez a psicologia poderia dizer que naquele momento, Agar estava em profunda depressão. Não tinha mais saída. Aos seus olhos não havia mais solução. O deserto na vida de Agar havia de fato sido instaurado. Tem alguém aqui hoje vivendo um deserto na sua vida? Para mim, deserto pode ser muita coisa, e por isso que eu faço mais ou menos um acróstico. Deserto é dor, desespero, escassez, solidão, perda, traição, abandono, angústia. Imagina o desespero de Agar ao ver um menino naquela situação e não poder fazer nada. É interessante porque muitas histórias confirmam que uma mãe em desespero, ao ver o filho passando por uma certa necessidade, a mãe é tomada de um poder inigualável. E a história confirma isso em 1964. Ângela entrou para a história como uma mulher que levantou um carro para salvar seu filho de um acidente. O seu filho estava embaixo daquele carro, um Chevrolet Impala, modelo 1964. Um garoto que estava ali arrumando uma peça embaixo do carro, quando aquilo que escorava o carro saiu, e ele ficou embaixo do carro. Ângela chega desesperada, gritando para saber, tentando tirar o filho desacordado, não responde, e a história diz que aquela mãe agora pega as suas mãos, suspende aquele carro por alguns centímetros, o filho desacordado não consegue sair, o amigo estava vendo, veio correndo, e ela diz: chama alguém, pelo amor de Deus. A vizinhança então veio, e os homens tiraram, arrastaram aquele menino debaixo do carro. Quantos quilos? O carro pesava em torno de 1.500 quilos. Mas uma mãe em desespero ergueu aquele carro. Só a título de comparação, o recordista mundial de halterofilismo, o recorde que ele bateu foi quase 500 quilos. E a mulher, Lasha, ela quebrou o recorde, chinesa. Lasha é o georgiano, o homem bicampeão mundial, mas a mulher chinesa Li levantou e quebrou o recorde 335 quilos na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Mas uma mãe em desespero ergueu 3 vezes mais, sem nenhuma espécie de treinamento. Agora imagina Agar, com toda a força de dentro para poder fazer alguma coisa, mas não podia fazer nada pelo seu filho. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que chegou aqui sem solução para um grande problema. Talvez eu esteja falando para alguém que ao final do ano de 2024 você tinha muitos sonhos, você tinha planos, você até tentou idealizar alguns por meio do papel,
colocou, esse ano será 2025 incrível. E já passamos dos 15 primeiros dias de um novo ano. E talvez quando você olha para a sua condição, você percebe que não mudou nada. Talvez ele esteja falando para alguém que já queira desistir no início do ano, por não ver nenhuma saída para o seu problema. Talvez esteja alguém aqui chorando pelo abandono da família, desespero, por questões financeiras que não foram resolvidas, problema matrimonial, questões físicas. Talvez você ou um familiar seu recebeu um diagnóstico tão difícil da gente aceitar. E talvez você esteja se perguntando como sobreviver a esse deserto. Como é que Agar conseguiu sair dessa impossibilidade? Esperando a morte, olhando o filho morrer, se definhando, clamando, chorando, sem solução, sem poder fazer nada. Como é que ela sobreviveu isso? Como sobreviver ao deserto? Eu quero chamar a sua atenção agora para o restante da história. E as lições que eu vou tirar, as 4 lições se encontram no texto. Não vou tirar nada fora do texto que nós leremos. No versículo 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. 4 lições. Deus apresenta essas lições para Agar. Agar, em profundo desespero, Deus aparece e agora ele começa a falar: o que está acontecendo, Agar? Por que você está assim? Primeira afirmação: não temas. Agar, não tenha medo. É impressionante porque nos momentos mais difíceis e cruciais da história, na Bíblia, do seu povo, dos seus grandes líderes, no momento onde eles estavam acuados diante da dificuldade, da impossibilidade, da incerteza, normalmente, quando nós olhamos nesse relato, a primeira fala de Deus é qual? Não temas. Não temas. Alguns chegam a dizer que esse termo não temas é encontrado 365 vezes na Bíblia. Nunca parei para contar. Mas se de fato tiver, é Deus dizendo para você a cada dia do ano: não temas. Está angustiado, você está aflito, não sabe o que fazer, a quem recorrer. A primeira ação que Deus quer trazer para você é: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo nos traz a sensação de que Deus não está conosco. O medo, em alguns momentos, nos protege. É um dispositivo de segurança que o ser humano tem. Mas o medo
muitas vezes nos paralisa. O medo, muitas vezes, nos trava. E mesmo que alguém esteja por perto, a gente acha que nós estamos sozinhos. A primeira fala, a primeira lição que Deus queria dar para Agar, e talvez queira dar a você nessa noite, é: eu não te deixei sozinho. Você pode até achar que está sozinho, mas eu não desamparei você. Eu estou aqui. Quantas vezes em nossas jornadas pelo deserto da vida, esquecemos que Deus está presente. Nos momentos mais difíceis, são os momentos que Deus se revela de forma mais profunda. Ela estava chorando, o filho chorando, e Deus chega atentamente e diz: ei, o que tem com você? Não temas. Por que você está com medo? Eu estou aqui. E não sei você, mas uma criança, quando escuta o termo estou aqui, mesmo que o problema não tenha sido solucionado, ela tem paz. Sou pai de 2 filhas. Certa vez a minha mais velha estava no quarto escuro, disse: pai. Eu cheguei correndo, peguei na sua mão e disse: filha, eu estou aqui. O quarto continuou escuro, mas o desespero da minha filha acabou, porque ela sabia que tinha alguém maior do que ela, que estava segurando a sua mão. Quando Deus diz não tenha medo, não quer dizer que Ele já está tirando o problema da sua vida, mas Ele quer dizer que está com você em meio ao deserto. Essa primeira lição não é que Deus já chega e num passe de mágica Ele diz: acabou o problema, tchau. Não, o problema ainda estava ali. Algumas vezes a gente, não sei você, mas eu paro para ver esses relatos e eu falo: não seria mais fácil Deus chegar e falar assim: olha, água, está aqui. É isso que você está precisando, né? Está aqui a água. Não seria mais fácil? Mas Deus chega para aquela mulher e a primeira coisa não é dar água, é dizer: não tenha medo. Sabe por quê? Porque talvez lá na frente Agar poderia ficar sem água, e ao invés de esperar água, ela deveria confiar na presença de Deus. O primeiro ponto que você precisa aprender quando está num deserto é ter a certeza que em meio ao deserto Deus não deixou você. Por isso não há o que temer. Mas é impressionante porque Deus não para, né? Depois que Deus diz não tenha medo, olha o início do versículo 18. Ele diz assim, na minha versão diz: ponha-se em pé. Talvez na sua versão diz: levante-se. Deus agora chega para Agar e diz: levanta, fique em pé. O que Deus estava querendo dizer para Agar? Pare de reclamar. Pare de reclamar. Não está tudo acabado. Para com isso. Levanta. Não se entregue. Não desista. Reaja. Olha, Deus querendo curar aquela mulher. Deus não queria apenas dar água, mas Ele queria trazer cura. E por isso Deus chega e disse assim: levanta. Você está achando que acabou? Você está achando que você vai morrer? Levanta. Por que você está se entregando na primeira derrota? É impressionante que muitos homens que entraram no hall da fama tiveram muitas derrotas. Thomas Edison, todo mundo conhece? Thomas Edison. Ele foi considerado
pelos seus primeiros professores. Olha a frase do seu primeiro professor: era muito burro para aprender qualquer coisa. De acordo com Thomas, quando ele teve o seu sucesso, ele disse assim: eu não falhei 10.000 vezes, eu fui bem sucedido, porque eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionavam. Todas as dificuldades, ele levantou e tentou novamente. O que falar de Walt Disney? Já ouviu falar? Em 1919, ele foi demitido do jornal Kansas City. Sabe por quê? Segundo o diretor, faltava imaginação e ele não tinha boas ideias. Walt Disney. Quer mais um? Albert Einstein. Quando eles olhavam para o pequeno Albert, dizia: esse menino não vai ter sucesso na vida. Foi falar depois de 4 anos e só conseguiu ler depois dos 7 anos. Albert Einstein. Primeira derrota e você já está jogando a toalha? Não acabou janeiro e você já está querendo se entregar? É isso? Então, para você, Deus está dizendo: levanta. Por que você está chorando? Por que você acha que acabou? Por que você está reclamando diante da situação que você não consiga resolver? Levante-se. Pare de reclamar, reaja. E é impressionante, porque agora aquela mulher que estava se entregando, ela olha, começa já a crer que Deus estava presente, e agora o texto diz que ela se levanta, mas aí vem a terceira lição, porque o texto continua no versículo 18. Depois que ela se levantou, Deus diz assim: levante o menino e segure-o pela mão. O que Deus estava querendo ensinar para Agar? Agar, agora que você acreditou que não está acabado, eu quero que você olhe para alguém que está pior do que você e seja útil na vida dele. Agar, você está vendo o seu filho? Está pior do que você. Vá levantar. Faça alguma coisa útil, Agar. Pegue o seu filho, segura-o pela mão. A melhor forma de vencer as suas crises, amigo, é estender a mão a alguém que está em crise também. Inúmeras pessoas venceram as suas crises quando puderam olhar para outras pessoas que estavam em crises piores. Foram úteis a essas pessoas. Alguns psicólogos tentaram fazer com alguns empresários na América, empresários bem-sucedidos que estavam com depressão. E aqueles psicólogos estudaram e falaram: o que nós podemos fazer para livrar esses homens bem-sucedidos desse sentimento? Homens que tinham família, recursos, empresas, mas deprimidos. E um dos psicólogos falaram: eu já sei. Todos os dias eles terão uma atividade. Eles irão a uma clínica de crianças com câncer terminal, que não tem mais saída, mas eles farão alguma coisa para tirar o sorriso, ou para dar sorriso ao rosto daquelas crianças infelizes. A reportagem diz que muitos empresários venceram a depressão quando puderam fazer crianças em câncer terminal felizes. Se você está mal, alguém está pior do que você. É por isso que a psicologia vai dizer que uma das perdas na depressão é o senso de utilidade. A pessoa acha que já não é mais útil. E para Deus curar,
Deus diz: você é útil. Você é útil. Use as suas mãos para abençoar alguém pior do que você. Grandes programas que hoje nos abençoam foram idealizados por pessoas que estavam em profundo sofrimento, mas ao invés de continuar sofrendo, olharam para alguém que ainda iria sofrer. Foi assim que o Setembro Amarelo teve início, com a perda do filho Mike M., um jovem que cometeu suicídio no ano de 1994. Ao invés dos pais chorarem a morte do filho, eles se uniram a amigos e disseram: há outros pais que sofrem e por isso iremos ajudar. Olha Deus curando Agar. Pega o menino, faça alguma coisa útil. E quarta lição, para encerrar. No versículo 19, diz assim: então, Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Qual o milagre que Deus fez nesse texto? Qual o milagre? Quando nós olhamos para esse texto de forma rápida, talvez alguém tenha a mesma resposta que eu vou dizer agora. O milagre foi Deus aparecer o poço. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto vai dizer que Deus abriu os olhos de Agar. E quando ela olha, o que tinha? Um poço de água. Agar e o seu filho naquele dia iriam morrer por falta de, com água ao lado deles. Muitas vezes, a solução está mais perto do que a gente imagina. Muitas vezes, o milagre não é Deus dar solução. O milagre é Deus abrir os seus olhos para enxergar a solução que Ele já deu. O milagre nessa história, eu não sei se você consegue perceber, mas para mim um milagre na vida de Agar começa com a primeira lição: não temas. Porque quando Agar entendeu que Deus estava presente e não haveria mais agora o que temer, quando ela acredita que há possibilidade de sobreviver ao deserto, e ela levanta, e quando ela olha alguém que está pior do que ela, e ela vai fazer algo útil para aquela pessoa, e quando ela levanta o filho, e quando ela segura o filho pela mão, naturalmente o texto vai dizer que a quarta lição ocorre. Olha Deus curando aquela mulher. Não tenha medo, Deus está com você. Não desista, levanta, faça alguma coisa útil, para de reclamar, vai ajudar alguém. E nesse processo Deus está curando você. E quando Agar agiu, as escamas saíram dos seus olhos. Ela limpa. E quando ela olha, água. Agar e Ismael não estavam morrendo por falta de água. Mas naquele dia, eles iriam morrer por falta de visão. Porque água tinha. Algumas vezes Deus faz um milagre do nada. Deus pega, mas muitas vezes Deus quer usar você. E nesse processo, o milagre acontece. É por isso que uma frase que talvez vocês vão me ouvir algumas vezes é: o milagre não dispensa o esforço humano.
Deus poderia ter falado: Agar, está aqui a água, vai embora. Não. Mas Deus esperou a atitude de Agar, a atitude humana, para que a atitude divina pudesse entrelaçar. E assim o milagre acontecer. Algumas vezes somos passivos demais, deixando tudo com Deus. Algumas vezes estamos com as mãos abertas, clamando, pedindo, reclamando, mas os olhos fechados, sem enxergar a bênção que Deus já fez. Muitas vezes estamos tão focados no problema que deixamos de enxergar as soluções que Deus já providenciou para você. Que tal hoje você olhar diante do problema e da incerteza, a dificuldade que você se encontra e dizer: Senhor, tira o medo do meu coração. Senhor, me dá a ousadia de levantar, mesmo diante das impossibilidades, e crer que não acabou. Senhor, permita que eu seja útil na vida de alguém, e assim, que eu veja o milagre acontecer diante dos meus olhos. Não quer você hoje olhar para Deus e dizer: Senhor, dá-me visão necessária e suficiente. Tira as escamas dos meus olhos. Eu quero ver, em meio ao deserto, o milagre acontecer. Alguém que gostaria de entregar a sua vida, entregar o restante desse ano nas mãos de Deus? Talvez o ano nem começou, mas as esperanças já se foram. Mas você quer nessa noite renovar a fé, olhar para frente e dizer: Senhor, segura na minha mão, tira essa aflição do meu coração, me dá visão suficiente, para que assim, Senhor, mediante ao meu esforço, a minha vontade de vencer, o Senhor entra em ação, cura as feridas, me dá visão, e se possível for, apareça água, apareça pão, para que eu possa viver. Eu quero convidar você então a ficar em pé, e nós iremos falar com esse Deus, esse Deus de promessas, mas que espera você crer, espera você agir, para que a sua mão, ligada à mão dele, milagres aconteçam. Maravilhoso eterno Deus, talvez alguém aqui, Senhor, encontra-se na mesma situação de Agar, chorando, aflito, sem esperança, não vê mais saída, não vê mais solução, já se entregou, mas precisa ouvir a tua voz doce e suave dizendo: não temas, eu não te abandonei, eu estou contigo. Mas algumas vezes, Senhor, temos certeza da tua presença, mas mesmo sentindo a tua presença, algumas vezes não acreditamos que é possível levantar, que seja possível, mesmo diante das incertezas, crer, não desistir. Então, por favor, Senhor, que possamos levantar pela fé, entendendo que mesmo que o problema continue à nossa frente, mas não é o fim, não acabou, ainda há saída, ainda há possibilidades, ainda há milagres. Então, por favor, Senhor, que possamos não somente nos levantar,
mas olhar para alguém que está mais ferido do que nós, olhar para alguém que se encontra numa situação pior do que a nossa. Ponha, Senhor, dentro do nosso coração o senso de missão, serviço, utilidade. Se nós queremos cura, o processo se passa quando fazemos algo a alguém, quando usamos a nossa mão para segurar a mão de alguém. Então nos ajude, Senhor. Se alguém aqui encontra-se em profunda tristeza, angústia, depressão, acha que já não tem mais nenhum valor, devolva, Senhor, o senso de utilidade, mas que essa pessoa possa crer que ao ajudar alguém, o senso de utilidade é devolvido. E enquanto, Senhor, estivermos servindo outros, que a cura aconteça. Que enquanto nossas mãos estiverem estendidas a outras mãos, que possamos ter visão clara do Teu milagre. Que a escassez possa ser trocada pela fartura. Que a sede possa ser trocada pela saciedade, pela água, pelo pão, pela certeza que se estamos com o Senhor, não há o que temer. Que possamos olhar para este ano com um olhar de fé, com a certeza que em Ti seremos mais do que vencedores. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Nos abençoa nessa semana de atividades. E que a Tua presença possa ir conosco. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.